imagina a seguinte notícia, que as marcas que exploram práticas éticas sustentáveis estão impulsionando a lealdade do cliente, reputação e competitividade no mercado. Pois é, agora ela vai acompanhada de um dado, viu, Rubia? 86% dos consumidores já preferem marcas com propósito. Como que isso impacta no mercado de trabalho? Esse é o tema do Bitar Podcast de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João Ricardo Camilo. Eu sou a Rubia e nós vamos conversar sobre responsabilidade social corporativa. E para isso nós temos aqui a Giovana Gomes, ela que é profissional de comunicação, cultura sustentável e desenvolvimento de pessoas. Ela é graduada em Direito e está cursando MBA em Desenvolvimento de Pessoas. Ela também tem formação como técnica em segurança do trabalho, já participou de jornadas de aprendizado com especialistas e o Instituto Ethos. Ela também é uma associada do movimento Capitalismo Consciente Brasil. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada, gente. A gente está também com o Edinaldo Linardi, ele que atua como coordenador de responsabilidade social, diversidade, equidade e também inclusão na Goiasa, uma empresa líder no setor sucroenergético. Tem aí, entre as experiências na carreira dele, a participação em empresas multinacionais, como a Silvamo, vamos brasileirar, tá certo isso, né? E a LD Celulose, atuando nas áreas de responsabilidade social, comunicação e diversidade. É graduado em comunicação social pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo e pós-graduado em gestão da diversidade nas organizações e em acessibilidade, diversidade e inclusão também pela Universidade Unese. Dinaldo, Giovana, sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado. O papo de hoje é muito interessante porque muitas vezes quando a gente pensa em carreira e também em mercado de trabalho, a gente sabe que a gente entra numa empresa, a gente tem uma função, a empresa tem um objetivo, seja em diferentes áreas aí, e acabou. Mas tem empresas indo além. Hoje a gente está vivendo um mundo que tem se transformado, as empresas também têm se transformado e algumas delas assumindo uma responsabilidade social para tentar amenizar alguns problemas. A gente lembra que lá na Revolução Industrial, o pessoal que está na aula de História vai lembrar bem, são muitos os impactos causados por tudo que tem acontecido nessas transformações. E as empresas pegam para si essa responsabilidade. Isso já tem assim, tomado um cenário mais macro ou ainda está muito restrito? Já tem um campo trabalhando nessa área? Começar perguntando para o Edinaldo, que tem uma experiência vasta nesse assunto. Legal, gente. Eu acho que, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer. E sim, né, esse mercado ele já vem de um longo tempo, né, na verdade de um longo período, então as empresas já atuam com responsabilidade social, né, em grande parte empresas, né, multinacionais já tem isso na vertente, né, na veia, no desenvolvimento, né, na própria governança corporativa. Então isso vem de longo prazo, né, mas isso tem se potencializado nos últimos anos. Quando a gente vai para o cenário de empresas, né, menores, aí, pequenas e médias empresas, isso já é um processo mais orgânico, né? Então isso vai acontecendo, né, naturalmente aí ao longo do dia a dia. Mas aparentemente é uma tendência. É uma tendência que chegou para ficar. Agora eu quero saber da Giovana, Bia, porque o pessoal deve estar começando a compreender esse assunto. Você trabalha com gestão de pessoas. Por que é importante que quem principalmente está entrando no mercado de trabalho agora, mas quem quer se desenvolver durante essa jornada, ou seja, alcançar objetivos, novos cargos, é importante estar por dentro desses temas de responsabilidade social dentro do meio corporativo? Olha, a responsabilidade social corporativa, apesar de ela estar ganhando essa visibilidade agora, ela não é só uma tendência, só uma moda, mais um processo burocrático. Na verdade, né, até como a Rubia mencionou, o Instituto Ethos, eles têm uma definição para responsabilidade social que é uma maneira de gestão. Então, hoje, as empresas que nascem nesse momento, ou as empresas que são mais recentes, elas já têm esse viés justamente porque o mercado está indicando essa demanda, né, como você disse no início, e as empresas mais antigas, né, as centenárias, quinquenárias, elas estão se adaptando a essa gestão. E por que é importante a gente conhecer sobre o assunto, entender sobre o assunto? Porque, na verdade, não é passageiro, né? É uma tendência que, como o John disse, veio para ficar e é o que vai fazer com que as empresas sejam longevas, que elas permaneçam. E não só as empresas, né? A gente tem que entender que esse ciclo de extrai, utiliza e descarta, ele não se sustenta mais.
ele está levando o mercado, o planeta, as pessoas à escassez de mão de obra, de matéria-prima, de tudo. Então, se nós todos, especialmente as empresas, não começarmos a trabalhar com conexões ganha-ganha, ou seja, todos os envolvidos no processo passam por impactos positivos, isso não vai se sustentar mais. A gente está vendo aí catástrofes, sinais de apagões e enchentes, etc. E tudo isso advém desse impacto que nós estamos causando. Então, enquanto profissional, a gente tem que ter, antes de tudo, essa visão, né? E dentro da gestão de pessoas, especialmente na área de comunicação, nós temos um papel essencial, que é sensibilizar e mover essa cultura organizacional para que as pessoas dentro da organização abracem essa causa, mais do que só a empresa enquanto CNPJ, leve isso para a comunidade, para os fornecedores, para os clientes, porque somos nós, pessoas que estamos lá, né, relacionadas com outras pessoas dentro da empresa. E aí, dentro desse contexto, Giovana e Edinaldo, é fácil fomentar isso com a diretoria, os CEOs? Porque às vezes eu fico imaginando que com as outras equipes, sim, mas mostrar essa necessidade em algumas empresas que são familiares, que até agora tudo deu certo, até esse momento, sem a implantação dessa responsabilidade social. Como que funciona o papel de vocês aí nessa conscientização também nos cargos superiores? Bom, a gente tem que falar, assim, quando a gente fala de autogestão, a gente tem que falar de dados, né? Unicamente, exclusivamente disso, a gente tem que mostrar indicadores, então a gente tem que mostrar o resultado que, de fato, uma ação, né, um projeto, um programa de responsabilidade social corporativa traz para a empresa, né? Então, a partir disso, a gente começa a construir uma cultura, né? Então, e mostrar para eles, de fato, o resultado e que isso pode, de fato, trazer uma alta performance para a empresa e para o resultado, não só financeiro, mas para atração e retenção de talentos, né, desenvolvimento dos próprios colaboradores e também, obviamente, a questão dos consumidores, né? Os consumidores atuais estão extremamente exigentes, né? Então, estão se conscientizando disso. Então, as empresas que atuam nisso, né, e os líderes das empresas que entendem isso também, a empresa tende a ser mais inovativa e automaticamente mais resultado para o negócio. Vou reforçar esse dado, inclusive, que a gente trouxe no comecinho do episódio do Bitar Podcast de hoje, de que grande parte, quase 90% dos consumidores, na hora de fazer uma escolha entre uma empresa ou outra, ele vai olhar para aquela que assumiu essa questão da responsabilidade social, e isso acaba acontecendo de diferentes formas. Muitas dessas empresas, elas fazem esse compromisso que começa internamente, mas elas fazem questão de expor para a comunidade. Então, hoje, como que acontece esse relacionamento entre a empresa e a população para mostrar, olha, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo? Como que são feitas essas ações? Bom, primeiro, quando a gente fala em alta gestão, o foco deles no dia a dia é resultado, né? Então, assim, quando a gente fala de comunidade, cliente, etc., depende muito do contexto, depende muito do perfil desse cliente, porque algumas empresas trabalham diretamente para consumidor final, né, para pessoa física, mas muitas também trabalham para CNPJ, para outras empresas. Então, dependendo do ângulo que a gente for olhar, do contexto dessas empresas que trabalham para outras empresas, pode ser que, igual eu estava falando antes da gente começar, pode ser que a empresa, que a gente está falando, a empresa grande, trabalhe para uma empresa pequena que ainda não tenha essa atenção. Então, o cliente dela não está interessado nesse assunto. Mas, o que a gente traz? A gente vem falar, então, no viés financeiro. Muitas empresas conseguem, hoje, linhas de crédito diferenciais por conta da responsabilidade social, por conta das atitudes sustentáveis. A gente tem também o investimento verde, que são investidores que estão interessados em empresas mais sustentáveis justamente por conta daquela questão de que essas empresas serão mais longevas e mais lucrativas no futuro. Vale. E para a comunidade, é sinal de desenvolvimento, é sinal de gerar emprego, é sinal de qualidade de vida. Então, a empresa, ela se relaciona muito melhor com aquele meio que ela está inserida. Porque, basicamente, ter responsabilidade social corporativa nada mais é do que as empresas assimilando aquilo que, desde que nós, seres humanos, nos relacionamos em sociedade, já entendemos. Eu estou aqui, então eu respeito o meu espaço, eu quero que você respeite o meu espaço, por isso eu respeito o seu espaço. E mais do que só respeitar, é desenvolver esses espaços também.
Porque à medida que a empresa desenvolve aquela comunidade, vamos dizer, em educação, saúde, etc., em um futuro isso vai retornar em mão de obra qualificada, vai retornar na valorização do espaço onde ela está inserida. Então, acaba que tudo se conecta quando a gente fala em relações ganha-ganha, né? E a gente tem um dado aqui, Giovana, mostrando que 70% dos consumidores esperam que as empresas ajudem a melhorar as comunidades em que operam e que é fundamental entender como as empresas podem causar um impacto positivo. E aí, Edinaldo, você que trabalha numa empresa sucoenergética, falei certo? Quais os impactos positivos que as práticas de responsabilidade social têm causado ali na comunidade onde a empresa em que você atua trabalha? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que primeiro ponto, quando a gente fala de impacto, né, eu falo de transformação, né? Então, quando a gente está, né, a empresa decide atuar com responsabilidade social corporativa, né, a gente está falando de transformação de vidas, né, transformação de realidade. Então, os projetos, né, que estão na comunidade ali, que as empresas desenvolvem, não só a empresa onde eu atuo hoje, elas têm um poder de ação, né, e de mudança de expectativas, né, de oportunidades de desenvolvimento para as pessoas da comunidade de forma absurda. Então, quando você tem, né, um projeto social ali para uma comunidade carente, para uma comunidade de uma zona rural, por exemplo, ou para um jovem em vulnerabilidade social, né, o poder que a responsabilidade social tem de transformar a vida dessa pessoa é inestimável. Assim, você não consegue medir esse impacto da transformação em si. Mas o que é importante a gente entender, né? Existem vários tipos de atuações. Então, quando a gente fala de projetos na comunidade, existem as empresas que atuam nas comunidades onde elas estão inseridas, então nas cidades próximas ou no entorno, e também as empresas que atuam com responsabilidade social de forma nacional, de forma mundial, que apoiam projetos através de lei de incentivo fiscal, através de propriamente incentivos, né, de recursos próprios. Então, existe um ponto que, infelizmente, né, nosso governo, nosso estado, né, ainda não consegue, infelizmente, suprir todas as necessidades das comunidades que a gente tem, né? Isso, né, a nível mundial. Então, quando a gente fala especificamente de projetos, né, desse impacto, isso, as empresas elas acabam, né, fornecendo ali, às vezes, estruturas, desenvolvimento, crescimento, aprendizado, oportunidade para as pessoas que provavelmente ou possivelmente não teriam, né? Então, é muito positivo essa atuação e essa parceria das empresas com a comunidade. E mais do que isso, né? Se eu puder complementar uma visão muito, muito pessoal, a minha carreira ela se deu a partir de um projeto social. Então, assim, eu tive a oportunidade de ser um jovem aprendiz, né, em uma empresa multinacional lá em 2012, mas não com contabilidade. E aí, isso transformou, né, completamente a minha realidade, né? Porque eu entendi que eu não precisava ser mais um número da estatística. Então, que eu realmente podia ter um desenvolvimento, que eu poderia crescer, que eu poderia, né, alcançar muitas coisas. Ainda tem muita coisa para alcançar, mas, então, né, é esse poder de transformação que eu estava falando lá no começo. Agora, eu vou aproveitar que ele puxou esse gancho dessa experiência dele enquanto jovem aprendiz, porque vai ter muita gente que vai estar acompanhando o Bitaco Podcast de hoje e vai se identificar, talvez esteja nessa fase de transição. Conta pra gente, qual foi o momento de virada que você percebeu que talvez nessa área você podia desenvolver uma carreira brilhante aí? Você ainda era jovem aprendiz quando veio essa ideia? Perfeito, é isso mesmo, né? Então, lá em 2012 eu tive essa oportunidade e eu sempre gostei de comunicação. E a empresa me proporcionou, né, a chance de fazer um estágio de aprendizagem dentro da área de comunicação naquela época. E dentro da área de comunicação, lá do escopo macro, ficava também a área de responsabilidade social e de sustentabilidade. Então, naquele momento eu entendi, é possível. Então, eu realmente consigo desenvolver isso e desempenhar. Porque a minha realidade social era uma realidade difícil, a minha família não tinha estrutura, enfim. Então, né, a empresa, né, a partir do momento que ela me deu esse processo de oportunidade de aprendizagem, né, através do programa Jovem Aprendiz, eu falei, é possível sim. Eu consigo mudar a minha realidade através do estudo, enfim, né, através da possibilidade. Então, é muito importante. Então, quando, né, as pessoas que estão ouvindo a gente, né, aproveitem a oportunidade da aprendizagem. Isso vai fazer com que vocês, de fato, construam essa carreira e alcancem os objetivos de vocês, né? Ô, João, eu acabei de enxergar uma oportunidade, porque a Giovana e o Edinaldo, eles trabalham numa área das empresas
são aquelas que nós, produtores culturais, temos que entrar em contato para os projetos incentivados através de leis fiscais, estaduais, municipais. Já estou com contato deles, então o projeto que eu tenho para ser incentivado já vai dar certo. O contato aqui na Mesa Militar Podcast é mais do que especial, né? Exatamente. E eu fico pensando que, além desses diversos projetos que acabam sendo abraçados por essas áreas, muitas pessoas podem ter participado de algumas ações e às vezes nem sabem que estavam participando de ações de responsabilidade social. Eu já, por exemplo, já fui na beira do rio tirar lixo. E acontece de diferentes formas isso. Tem caminhada. Vamos citar alguns exemplos para o pessoal ter essa dimensão quando a responsabilidade social vai para a prática nesse contato com a comunidade. Vocês lembram de algumas ações que vocês já tocaram pensando nesse contato, onde participaram colaboradores, mas também acabaram impactando ali o bairro, toda a comunidade, enfim, em volta da empresa? Costuma ser tão óbvio para a gente, né, que está no meio, ou então até para as gerações atuais, geração Z, etc., essas ações, né, que estão no nosso dia a dia, igual você já foi para beira do rio, terminar lixo. As duas vezes. Vai na praia, tá ali fazendo a sua contribuiçãozinha, recolhendo seu lixo, porque é isso, gente, é dia a dia mesmo, é a gente ter consciência e tudo mais. Então, assim, às vezes apoiar um projeto é uma imersão. Eu gosto muito de trazer o exemplo da energia por assinatura. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu ouvi falar há pouco tempo e eu achei sensacional, inclusive eu aderi na minha casa, que funciona da seguinte forma. Como a gente sabe, é uma discussão velha, que é a ineficiência energética, né? A gente tem casos de apagões em grande cidade, assim, falta de energia nas nossas casas, justamente porque as agências de distribuição hoje, aqui em Minas Gerais, no caso da CEMIG, não conseguem mais suprir a necessidade que a gente tem, etc. E as hidrelétricas estão exacerbadas, enfim. Então, como que funciona esse tipo de ação? As empresas que fornecem energia por assinatura, elas têm as próprias usinas e aí elas geram a energia fotovoltaica e como ela é uma energia muito eficiente, né, tem uma alta produtividade, hoje, por exemplo, quem tem em casa vende energia, distribui energia entre os familiares e essas empresas fazem isso também. Só que, né, ela ainda é uma empresa, ela não faz isso de graça. Então, você assina esse tipo de energia e esse tipo de parceria é levado para dentro das empresas para os colaboradores, por exemplo. Então, onde eu trabalho hoje, foi ofertado isso para os nossos colaboradores e nós aderimos, nós assinamos um contrato com a energia por assinatura. Nisso, a gente paga somente a taxa fixa da CEMIG de instalação, né, a taxa básica, e todo o consumo que eu tenho, eu pago para a empresa da usina fotovoltaica. E aonde fica a vantagem nisso? Eu pago mais barato, porque a energia fotovoltaica, por ela ser mais potente, né, enfim, desculpa aí os especialistas na área, eu não sou engenheira elétrica. Mas assim, por ela ser mais econômica, acaba que a alíquota que eu pago para energia por assinatura é mais barata. Digamos que a da CEMIG é 95 centavos, a da energia por assinatura é 75. Então pode ser uma economia de até 20%. No final do mês faz uma diferença, né? E para quem gasta muito, né? Eu gasto pouco, mas para quem tem aí uma conta de 500, 600 reais, faz muita diferença. Então eu pago meu consumo para energia por assinatura e a usina elétrica de fotovoltaica fornece essa energia para a CEMIG. Então isso alivia a rede energética, né? Alivia o nosso bolso, isso também serve para empresas e a gente está produzindo uma energia renovável, que é do sol, né? Então, assim, é uma atitude simples, é claro, requer uma pesquisa ou requer uma empresa que venha oferecer isso para você, mas é simples, é sem custo, é sem investimento e é uma coisa que todo mundo pode fazer. É uma coisa que vem da empresa e também vai para casa, né? E aí é sobre esse assunto que eu queria até conversar com vocês, porque muitas vezes a gente tem essas propostas que são levadas aí para o dia a dia dentro do ambiente corporativo, mas muitas dessas lições acabam repercutindo nesses colaboradores em casa e aí aumentando o leque de pessoas impactadas por conta dessa questão da responsabilidade social. É um grande princípio que vocês têm ao trabalhar essas ações dentro da Equilibrant. Não, perfeito, João. Mas, assim, se eu puder contribuir também com exemplos, né? Eu já estou em muitos projetos aí, então um deles que é muito marcante para mim, que é um programa que chama Programa Formar, e ele é um programa de aprendizagem também, né? Então,
que eu comentei no começo, que eu fui aluno e depois eu tive a oportunidade de ser coordenador desse curso, né? Então, né, essas oportunidades, elas me deram uma possibilidade de entender a realidade, mudar a realidade desses jovens, né? E dentro desse programa, né, o que é interessante é que a gente fazia realmente um desenvolvimento de carreira, né? Então, uma aprendizagem, né, e também um acompanhamento psicológico, né, saúde mental é muito importante, e também um desenvolvimento de carreira, né, então uma consultoria de carreira para esses jovens, para eles poderem fazer esse processo de desenvolvimento, e isso foi também muito atrelado ali, né, a minha experiência como aluno, e eu falei, poxa, então o que eles precisam? Então acho que esse é um exemplo. Eu tenho outros grandes exemplos, né, mas tem um grande marcante também de um projeto de sustentabilidade, onde a gente fazia de fato, né, a inserção e a reeducação de crianças e adolescentes em escolas públicas, né, voltados para a questão de resíduos sólidos, né, então da reciclagem, né, como é devidamente conhecido aí. E isso era assim um projeto diário, né, então a gente recebia todos os dias na empresa, né, dentro lá do espaço que a gente tinha para fazer um momento ali de dinâmica, de palestra, de ensinar para eles, né, na prática, de fato, como que funcionava ali todos os tipos de descarte também. E mais do que isso, né, os impactos que ele traria para a natureza, porque principalmente isso era dentro de um ambiente de natureza, então dentro de uma trilha ecológica, né, então isso também era um impacto muito positivo, assim, um volume muito, muito grande. A gente chegou a atender, né, quase 10 mil crianças ainda dentro no total ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, enfim, tem outros eventos, esses são os que eu acho que mais conectam. Não, mas aí você vai lembrando, você vai contando pra gente que aqui não pode passar nada da mesa do Bitar Podcast. A Pia já fez a conexão dela, a gente tá descobrindo essas histórias. E dá pra perceber que isso tudo repercute muito no desenvolvimento dessas pessoas que participam, né? A todo momento, se você reparar, as palavras são desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da carreira, porque os líderes, pessoal que tá lá em cima, tomando decisão dentro da empresa, quando ele olha ali para ver quem vai ser promovido, quem vai ser contratado, eles estão atentos também a essa questão. Quem tem esse engajamento, quem está participando dessa questão de responsabilidade social, porque não é só a empresa que vai mais longe, não é só a empresa que vai lucrar mais. Para isso, ela precisa de gente que esteja capacitada, preparada e engajada nesse mesmo propósito. Queria saber de vocês uma dica, uma orientação que vocês poderiam dar. Hoje vocês seguiram uma carreira especializada nesse assunto, mas nem sempre as pessoas vão querer, né, seguir por esse mesmo caminho. Mesmo assim, elas podem, dentro de cada uma das carreiras, até os engenheiros elétricos e os especialmente, eles podem abraçar um pouquinho a causa ali, ter essa consciência. Então, como que vocês começariam uma orientação para quem quer começar a entender? É um curso? É aliar isso à faculdade? Como é que funciona hoje essa situação? Tá bom. Eu acho que assim, primeiro é o gostar. Então, se você entender, né, gostar desse tema, gostar dessa pauta e entender a importância dela, tudo começa a partir disso. Então, a partir do momento que você entende a importância, né, a gente constrói os caminhos para isso acontecer, né? Então, existe isso, né, vários cursos que não são cursos, né, superiores, mas cursos de formação, cursos livres, né, profissionalizantes que você faz, que você vai atuar nessa temática, né? Mas, além dessa formação, né, você pode ir também para uma área de comunicação, uma área de psicologia, gestão de pessoas, assistência social, né? Já são... Vai chegar até você. Vai chegar até você, que são áreas, né, em que já estão mais relacionadas aí com a área social. E também, obviamente, né, eu costumo dizer que é a prática. Né? Então, você praticar isso dentro do seu dia a dia. Então, você comentou o exemplo, né, de ter que ir na praia, fazer processo de recolhimento. Então, praticar ações. Então, existem vários projetos, né, na comunidade, nas cidades, que já acontecem. Né? Então, você pode se inserir dentro desses projetos, contribuir com eles. E, a partir disso, você vai comentando aí, começa a fazer esse processo de construção da carreira. Mais do que até gostar também, como a gente disse, é um assunto que ele está em tudo, gente, em tudo. Vocês vão ver em tudo justamente porque, como eu disse, a sustentabilidade é o que vai manter a nossa vida, a nossa existência, dos animais, das empresas, porque como eu estava me preparando para o nosso momento aqui, e aí eu estava levantando alguns insights que as empresas hoje, elas começam a perceber que elas não são um fim em si mesmas. Né? Todas as empresas, elas existem para atender uma necessidade física, biológica, emocional, etc. Então, está em tudo. Então, a vida adulta, ela não é feita só porque a gente gosta, infelizmente. Nós gostamos, né? Mas isso vai chegar até você. Independente se você está na área
de pessoas, de engenharia, isso vai chegar até você. E quando chegar, você pode entender a melhor maneira de trabalhar isso. Então, muito importante, networking, gente, conexão aqui, ó. Conexão faz muita diferença, você se conectar às pessoas corretas, né? Você procurar cursos livres, tem muito curso gratuito sobre o tema na internet, muito, no YouTube, nas revistas, muito curso gratuito mesmo, para você saber pelo menos o básico. E é observar no dia a dia mesmo. É observar por que a gente tem coleta seletiva de lixo, por que a gente separa lixo úmido de lixo seco, e tudo mais que permeia o tema. E assim, como o Edinaldo disse, estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, desde sempre. Então, procurar se informar. Olha, tem todo tipo de conteúdo. Tem jogo, tem palestra, podcast, tem seminário, tem podcast. Então, tem música, tem tudo, gente. Vocês vão conseguir encontrar. Para quem está, né, nos programas de Jovem Aprendiz, procurando a sua empresa, o que a sua empresa está fazendo pela comunidade. Todas as empresas fazem, gente, nem que seja uma coisinha, um pouquinho. Procurando a sua empresa, quem foi que colocou a lata de lixo separado, né? Que essa pessoa vai saber te orientar, vai saber te ajudar. E voluntariado. Voluntariado também, além da gente ajudar muito, a gente aprende muito com o voluntariado. Eu já fui voluntária em distribuição de marmita para gente em situação de rua. Eu já fui voluntária na educação, já fui em escolas também, aplicar programas de incentivo às pessoas não abandonarem a escola, não abandonarem os estudos. Então, o voluntariado, ele te conecta com muitas pessoas, ele te ensina muito, te traz muitas oportunidades. E aí, fazendo várias coisas, porque eu sou dessa, gente, eu vou fazendo tudo em um ar, até eu descobrir o que eu gosto. E ali a gente vai fazendo tanto que me formei em Direito, em Segurança do Trabalho, estou aqui na Comunicação, Cultura Sustentável e Desenvolvimento de Pessoas. Então, vai fazendo, vai descobrindo o que vai te dar prazer, porque é sobre isso. Sustentabilidade também é sobre você ser feliz, também é sobre te dar prazer, e é justamente para isso que a gente está caminhando, né? Acho que você deve estar convencido que é uma via de mão dupla. Ganha a empresa, mas também ganha muito quem participa, quem topa esse desafio de encarar a responsabilidade social. Voluntariado se torna um dos principais meios, né, de você conseguir ter acesso a isso, e o voluntário também, ele acaba ganhando bastante, até porque é uma coisa que envolve propósito de vida, envolve você sair realizado daquela ação que você está fazendo, né? E por menor que seja, a gente chega em casa muito cheio, né? Eu falo isso porque eu também tenho essa experiência de voluntariado, mas pelo jeito vocês também toparam esse desafio muito cedo, né, de ser voluntário. Olha, o voluntário trabalha muito, gente, muito. Você chega em casa morto de cansaço, mas é gratificante. Então, assim, eu nunca estive num momento de voluntariado em que eu me arrependesse. Recentemente, semana passada mesmo, eu estava num momento de voluntariado e é isso, é ganha-ganha. Você está ali, você faz conexão, você aprende coisas novas, né? Sempre é uma experiência nova e é muito importante, mesmo que seja voluntário, mesmo que você não está recebendo financeiramente para aquilo, dê o seu melhor, sempre esteja dedicado. Eu comecei a minha carreira no estágio voluntário. Então, se eu estou aqui hoje, foi porque um dia eu fui estagiária voluntária. Então, o voluntariado ele não muda só a vida de quem você ajuda. Muda muito a vida de quem você ajuda. Mas vai mudar a sua vida também. Assim, voluntariado, né, eu sou suspeita para dizer, assim, tá na minha raiz, né, desde sempre. Então, eu tenho atuado com essa pauta há muito tempo, tanto sendo voluntário quanto construindo comitês de voluntariado nas empresas que eu passei, né, aí ao longo dos últimos anos, não vou contar quanto. E o voluntariado, né, gente, na grande maior parte das vezes, é doar tempo, né? Então, o tempo, a sua inteligência, a sua capacidade, né? O seu amor, o seu cuidado, né? Então, a sua sabedoria, ótimo. Então, né? Ser voluntário é isso, né? Então, é você participar desse processo de construção e, de novo, como isso, transformar. Então, você apoiar a transformação aí de desenvolvimento das pessoas. Então, a voluntariado é incrível, eu recomendo, eu acho que inclusive, é um dos pontos principais para vocês começarem a pensar aí para entrar nessa área de responsabilidade social. E aí, a parceria com organizações sem fins lucrativos é fundamental, né? Entre quem quer ser voluntário, entre as organizações, as empresas, e vocês que fazem esse trabalho aí de mediação.
muitas empresas, elas têm os próprios institutos, né? Que elas, as empresas, assim, a determinado parâmetro de tamanho, de financiamento, dinheiro, arrecadação, elas têm que ter cumprir a lei de incentivo fiscal, então elas têm que fazer um investimento em alguns institutos, isso é obrigatório. Mas, o que acontece? Quando faz parte da estratégia da empresa ter algum tipo de trabalho social, sustentável e etc., muitas vezes ela tem recurso, ela tem interesse, mas ela não tem a estrutura e não tem conhecimento, né? Então, o que ela vai? Ela vai atrás do terceiro setor, que são as ONGs, os institutos, igual, por exemplo, o Instituto Humanitar, enfim. Então, essa união é justamente o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer. Então, a empresa tem um recurso que a associação, a ONG, o terceiro setor não tem. A ONG tem a mobilidade que, às vezes, a empresa não tem, não consegue ter. Então, há essa união. E o voluntário, ele vai justamente lá prestar a mão de obra dele, prestar o tempo, prestar a sabedoria dele para uma associação, para o terceiro setor que não tem recurso, porque assim, às vezes a empresa dá o recurso, mas o recurso é assim, a conta, gente, a conta. Vocês não fazem ideia do quanto custa caro montar um kit com batatinha e suco para alimentar, por exemplo, pessoas em situação de rua, digamos assim. Então, assim, tem que ser pelo voluntariado mesmo, tem que ser pelo terceiro setor, igual o Edinaldo falou. Infelizmente, hoje, o primeiro setor, que é o governo, não consegue mais suprir essa necessidade, por mais que ele não tem esse recurso. Mesmo que tenha esse recurso, a gente sabe que tem outras questões que tomam esse dinheiro. E as empresas colaborando com o terceiro setor, então a gente tem primeiro setor o governo, segundo setor as empresas, terceiro setor as ONGs, etc. Então todo mundo em colaboração consegue levar isso mais longe, com mais facilidade e unir as pessoas também com o voluntariado. Você falou tudo. O meu complemento só é de fato esse poder de ampliação, né? Então as empresas elas têm, né, o recurso e muitas vezes elas não têm a estrutura e a capacidade ou profissionais que realmente têm de conhecimento para desenvolver de fato a responsabilidade social, criação de projetos, de programa, de ações, né, que sejam fixas ou esporádicas. Então, quando a gente fala, né, das ONGs, dos institutos, das próprias fundações, né, é isso, assim, de fato a potencialização do alcance, né? Então, as ONGs, elas têm um papel extremamente relevante na realização, né, de fato, na operacionalização, né, das ações de responsabilidade social corporativa, né? E claro que existem empresas que têm uma estrutura maior, né, e conseguem ter a sua própria área, mas não difere, as parcerias são extremamente importantes, né? Então, quando a gente une o recurso... Não tem nada a sobrar. A gente une o recurso, né, da empresa, a gente une a força de tarefa, né, a expertise das ONGs, fundações, institutos e voluntariado, né? E toda essa junção é o que vai realmente fazer as coisas acontecerem no final do ano. E aí, pensando ainda dentro das organizações, dentro das empresas, um fator muito relevante para a responsabilidade social é a questão da inclusão e da diversidade. Como vocês enxergam esse fator? Como que vocês colaboram para que o ambiente de trabalho seja diverso e também inclusivo? Vamos lá, né? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente fala de uma pauta que está muito em evidência, né? Principalmente aí nos últimos 4 anos, né? A gente tem um boom desse tema, né? Ela sempre existiu, tá? Então ela sempre esteve com a gente. Não é novidade. Não é novidade, É muito mas... melindrosa também, porque acredita muito preconceito. Demais, né? Principalmente quando você vai, né, para um ambiente corporativo, né? Porque você tem uma resistência, mas tem um papel, né, de cada pessoa, de fato. Eu sempre falo de diversidade, equidade e inclusão, respeito, né? Então, quando a gente fala desse tema, a gente está falando unicamente, exclusivamente de respeito. Nós precisamos respeitar o outro, né? Respeitar o próximo, entender a diferença do outro, né? Então, diversidade é um conjunto, né, de diferenças que nos tornam únicos, né? Então, diferentes de uns dos outros. Então, a diversidade e a equidade e também a inclusão, né? São 3 coisas aí que a gente acaba confundindo no final do dia, mas são coisas diferentes com objetivos diferentes. Só para deixar claro para quem está acompanhando, porque é um termo que está sendo novo para muita gente, está sendo incorporado nas empresas. Diversidade até está no nosso dia a dia, mas aí vem esse termo equidade e inclusão. Como que diferencia, então, dentro desses termos, cada um das ações que vão incorporar para aquele... É importante a gente pontuar, porque assim, é diferente, e até para a gente aplicar,
a gente precisa saber o conceito de cada um. A gente costuma usar um termo no meu nicho, não sei se vocês também usam, que é diversidade é você convidar para festa. Inclusão é você chamar para dançar. Então, assim, o que é a diversidade? É você ter essa representatividade demográfica, que inclusive reflete a comunidade. Né? Então, assim, você ter mais mulheres nas lideranças, mais pessoas negras, mais pessoas dos grupos LGBTQIA+. Então, assim, é você ter essas pessoas demograficamente representadas naquele espaço. Consequentemente, a diversidade demográfica, ela desemboca em diversidade cognitiva. Porque eu tenho uma experiência, você tem uma experiência, você tem uma experiência, você tem uma experiência. Todo mundo tem experiências e vivências diferentes. E isso cria o quê? Percepções diferentes também, que às vezes vão se unir no mesmo processo. Inclusão, né, como eu disse, é chamar para dançar. Então, como que eu vou incluir aquela pessoa no meu processo? Não adianta eu chamar, às vezes, uma pessoa que tem baixa visão, que às vezes tem baixa audição, para exercer uma atividade que tecnicamente não vai incluí-la, pode até prejudicá-la. Então eu tenho que fornecer os meios adequados, eu tenho que dar para ela uma função em que ela vai ser útil, né? Vai se sentir bem exercendo, né? Aquilo ali não tem que ser um custo, uma tarefa difícil para ela, não, tem que ser igual para todo mundo. E equidade, que também se confunde muito com igualdade é nós somos iguais. Mas a equidade é fornecer os meios adequados de acordo com as nossas diferenças. Então, no direito, a gente até aprende a igualdade real com a igualdade ali legal. Né? Então, a igualdade é dizer, todos somos iguais. A equidade nós temos que ser tratados diferentes de acordo com as nossas diferenças. Então, se eu tive uma chance, uma oportunidade de ter uma base sólida familiar, de ter uma educação mais avançada do que às vezes uma pessoa que não teve, essa pessoa que não teve, ela tem que ter uma chance equiparada a mim. Aí a gente fala de cotas e etc., políticas públicas, ações afirmativas. Então, diversidade é dessas diferenças, equidade é eu proporcionar os recursos adequados para as pessoas estarem iguais. E a inclusão todo mundo estar ali na festa, dançando, todo mundo junto, do mesmo jeito, se divertindo da mesma maneira, né? Ficamos negociando. Exato, maravilhosa essa resposta. Eu acho que ficou super claro que de fato são essas diferenças, né? Como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia? Como que a gente consegue contribuir, né, no ambiente que a gente está? Então, dentro de um ambiente de corporação, é você entender que existem, assim como na sociedade, no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, existe uma relação de respeito, né? Então, a diversidade dentro do ambiente corporativo é isso, então você construir o respeito, através das amizades com as pessoas, né? Então, tem outra palavra aí que a gente fala de pertencimento, né? Então, a gente precisa se sentir pertencente a um grupo, a um ambiente, né? Então, esse pertencimento é o que de fato arremata aí todas as outras 3 palavras que a gente comentou aqui. E para fechar minha resposta, quando lido essa pergunta, a gente contribui com a diversidade, equidade e inclusão da empresa quando a empresa em si, ela cria políticas, claras, para isso. Quando ela desenvolve ações, que são recorrentes, quando existe um investimento dedicado para essa pauta, também quando existem metas e indicadores claros, lembrem-se que a gente está falando de um ambiente corporativo e metas possíveis. Então, toda essa construção, essas coisas que eu estou falando aqui, é o que de fato vai fazer a diversidade, equidade, inclusão e pertencimento acontecer na prática. Se a gente não tiver uma estrutura adequada, a gente não consegue realmente fazer isso acontecer. As pessoas que estão nos grupos minoritários, elas têm que se sentir seguras. Então, é muito mais do que só a empresa ter essas pessoas demograficamente diferentes para dizer, olha como eu sou inclusiva. Não, tem que ser um espaço de segurança. Então, para ser um espaço de segurança, as outras pessoas que estão lá têm que ter esse respeito, essa empatia e tem que entender o porquê disso. Não é só tipo, eu tenho que respeitar porque eu tenho que respeitar porque eu obrigado aqui. Não. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento e hoje na área da comunicação e desenvolvimento de pessoas, a gente fala muito em sensibilização. Porque só informação, só treinamento já não é mais suficiente.
Então, a gente tem que sensibilizar as pessoas da realidade das outras pessoas, das realidades diferentes das delas e também do ganho que elas têm em conviver com a diversidade, do que elas aprendem, como essas pessoas acrescentam a realidade dela, como conviver com o outro é produtivo para ela. Então, é isso, é treinamento, é sensibilização, é compreensão, é fazer as pessoas entenderem mesmo, de fato, porque a gente sempre pode, dentro da nosso convívio, acreditar no melhor das pessoas. Então, dar a elas o voto da confiança, de entender que, olha, ela não sabe, ela não teve acesso à informação. Então, assim, vamos informar, vamos levar esse conteúdo para ela, vamos dar a ela o benefício da dúvida. E aí, então, ter as políticas e ter restrições severas para quem vai contra isso. Porque, infelizmente, como eu disse, é perigoso. É um tema que ainda permeia muito preconceito, muita resistência. A gente sabe que, naturalmente, as pessoas são resistentes a mudanças. Muitos vieses. Muitos vieses. Então, assim, tem medo de perder o lugar, etc. Então, acaba tendo essa desconfiança nele. Então, tem que ser um ambiente seguro para todo mundo. E a gente tem que fazer todo mundo entender que tem espaço para todos, né? Independente de onde você veio, se eu, às vezes, o Edinaldo precisou de um incentivo maior para chegar onde, às vezes, eu cheguei. Por quê? Por conta da realidade da rua, né? São lugares diferentes. E aí a gente tem que proporcionar isso para todo mundo. Claro, né? E assim, só para fechar, a gente também está falando de resultado, né? Então, pessoas diversas, equipes diversas entregam resultados melhores, em média 35% de produtividade maior e altamente perfil inovativo, né? Então, todo esse conjunto que a gente falou aqui também combina aí no resultado para Eu ganho, que a Giovana tinha falado. Exatamente. A responsabilidade social corporativa, gente, é isso. Quando a gente traz um tema para qualificação corporativa, a gente tem que lembrar que a empresa, se ela não é do terceiro setor, ela não está ali para fazer caridade. O negócio dela é ganhar dinheiro e ter lucro. Então, a responsabilidade social corporativa é a gente falar de resultado, de número, de dinheiro, de incentivo, mas atuando com responsabilidade e empatia. Essa era de que a gente precisa destruir para construir, ela já se Já não funciona passar. a nova revolução. Faz parte. Olha, queria convidar vocês também para acompanhar outros episódios do Bitar Podcast. Fica por dentro do nosso canal e também conectado com a gente nas nossas redes sociais. Tem um que fala especificamente de ESG, que foi o que a gente trouxe muito também, que vem de encontro à responsabilidade corporativa, essa responsabilidade social, e pode agregar nesse bate-papo junto com a gente. Queria agradecer vocês, viu? A gente recebeu hoje a Giovana Gomes e também o Edinaldo Linardi. Eles falaram sobre essa questão da responsabilidade social, mas eles trouxeram muitos insights para você simplesmente ter uma carreira ali, ó, que consiga aliar o teu propósito de vida com o resultado para a empresa. Eu tenho certeza que a gente está falando também de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de comunidades. Isso tudo gera muita coisa boa. Então, só agradecer vocês por essa conversa, viu? Um prazer é todo meu. Eu fico agradecida pelo convite. Sempre que vocês precisarem, pode me chamar. Eu falo de um monte de coisa. Bom, Eu que agradeço também, obrigado, né, por se conhecermos aqui, né, pela companhia, obrigado pelo aprendizado, né, a gente veio aqui para contribuir, espero que a gente tenha realmente feito e impactado aí um pouquinho da vida de vocês. Como o Edinaldo me impactou, vou agradecer também a Bia pegando na mão dela e a gente se encontra no próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.